Oi, gente, tô eu aqui de novo para gravar mais um vídeo para vocês e falar sobre mais um assunto da maternidade. Esse assunto foi pedido por algumas pessoas, por isso que eu tô gravando ele agora, e é sobre o desenvolvimento da Elis mês após mês. O que ela começou a fazer em cada mês, o que ela atrasou, o que ela adiantou. Então eu vou contar para vocês como que foram, né, esses meses aí durante esse primeiro ano de vida dela. As recordações, as anotações eu fiz nesses dois livros, ó. Esse daqui é o livro do bebê. Você encontra em qualquer lugar, né, que vende coisa infantil, loja infantil, papelaria, para poder ter, né, esses registros. E esse daqui eu ganhei, Memórias da Elis, foi feito especialmente para ela. Eu vou deixar o IG aqui de quem fez para vocês verem, se vocês quiserem também adquirir. E nele eu anotei mês a mês o que acontecia com a Elis, para eu ter esse registro, essa recordação. Então, para a gente não perder mais tempo, eu vou começar a contar para vocês como que foram esses meses de desenvolvimento dela. Então, quando ela nasceu, ela veio para casa com o pai. Eu a conheci um pouco mais de uma semana depois do nascimento dela, porque eu fiquei internada, já disse isso em outros vídeos. Se você não assistiu, dá uma olhadinha aqui na aba do IGTV para você conferir os vídeos anteriores e entender a história. No primeiro mês, né, de 0 até 1 mês, ela quase não tinha interação. Eu estava bem enrolada, né, como mãe, meu marido sempre me ajudando em tudo, mas ela não tinha muita interação com a gente, ela dormia quase o dia todo. Eu tive problema com a amamentação e depois eu vou gravar esse vídeo também pra vocês. Ela estava acostumada com a mamadeira, ela começou a tomar fórmula no dia que ela nasceu, lá no hospital. E aí ela não aceitou o peito quando eu comecei a tentar amamentar, quando eu cheguei em casa. Então eu tive muito problema com isso. Mas eu continuei insistindo, né? Eu só fui conseguir amamentar mesmo depois dos 4 meses, 4 para 5 meses em que minha produção de leite aumentou, isso porque eu não desisti, tá? Durante todo esse tempo. Eu parei de sentir dor, porque era uma dor quase insuportável, e ela passou a aceitar bem o leite, hoje ela mama o dia todo se deixar. Aí ela começou, né, a apresentar no primeiro mês os primeiros sintomas de alergia, só que a gente ainda não tinha descoberto. Eu vou gravar também outro vídeo sobre alergia, é só você continuar acompanhando essa série. E a gente foi muitas vezes na emergência, de 0 a 1 mês. A gente foi 6 vezes para emergência. A primeira vez foi assim que ela teve alta, no dia seguinte da alta foi com meu marido e com minha mãe. E quando eu voltei para casa, fomos outras 5 vezes na emergência com a Elis por conta da alergia, sem saber que era alergia. A gente teve vários diagnósticos errados até que a gente tivesse o correto. E aí, entre 1 e 2 meses, a Elis não ficava de bruços. Essa foi uma preocupação minha, porque a gente via, né, na internet os pediatras falando, as outras mães falando que a criança de 1 ou 2 meses já fica de bruços. Eles não ficava. Outra preocupação era que tinha, né, naquela tabelinha da carteira lá de vacinação da criança, que no primeiro mês, no segundo mês, a criança já dava os primeiros sorrisos, que é chamado de sorriso social, aí eles também não davam. E aí eu ficava naquela neura achando que ela tinha algum problema, querendo já levar ela no médico, no neurologista, enfim, para saber se estava tudo certo com ela, porque eu ficava muito preocupada, ela atrasou nisso. Ela chorava muito por conta da alergia, e aí a gente descobriu, né, entre 1 e 2 meses que ela tinha PLV, e aí a gente entendia um pouco do porquê eu choro, mas ela chorava 24 horas por dia. Eu sei que muitas crianças choram por cólica e tudo mais, ela teve poucos episódios de cólica. Às vezes que ela teve cólica, a gente usava aquele remedinho antigo com chicória. Ele resolvia quase que imediatamente. Ela ficava um pouco, não sei se dopada, então ela ficava um pouco cansada, tomava remédio, dormia, acordava melhor. Mas o problema maior que a gente teve não foi com a cólica e sim com a alergia. Foi muito complicado lidar com isso, principalmente nos primeiros meses. Aí, com 2 ou 3 meses, a Elis começou a fazer uma coisa que poucas crianças fazem. Ela já sentava sozinha com o apoio. Então, se deixasse ela encostadinha no sofá, em alguma almofada, ou se deixasse ela sentada no meu colo, ela já ficava sentada sozinha, apoiando. Era, inclusive, a posição que ela mais gostava, ficar tanto sozinha quanto em pé, com a gente segurando ela. Ela não ficava de bruços ainda direito, nem direito, né? Ela tinha pavor de ficar de bruços. A gente colocava, ela chorava, se jogava e não ficava. E aí eu tava muito preocupada já com essa questão. Com quase 3 meses que ela foi dar o primeiro sorrisinho, né? Que eu acredito que nem tenha sido sorriso porque ela quis, mas aquele sorriso social. Ela já tinha interesse pelo peito, mas eu ainda sentia muita dor, isso já com quase 3 meses, e a minha produção de leite ainda era fraca. Foi uma luta para conseguir aumentar a produção de leite, para conseguir acertar a pega, fazer com que ela quisesse o peito. E aí, com quase 3 meses, ela começou a apresentar, né, um maior interesse. E ela começou a dar careta também, fazer as primeiras gracinhas, né, com quase 3 também. De 3 para 4 meses, ela aprendeu a rolar.
Mas não ficava de bruços. Ela ficava sentada, da posição de sentada ela rolava e chorava pedindo pra gente pegar ela de volta, ou então ela rolava e ficava deitada de barriguinha pra cima. Eu sentia ainda muita dor para amamentar, com 3 para 4 meses. Ela teve muita prisão de ventre, começou a ter prisão de ventre e chegou um episódio que ela ficou 9 dias sem evacuar. A gente levou ela no médico também, os médicos disseram que como ela estava soltando gases e como ela estava comendo normal e sem nenhum outro sintoma, não tinha problema, que isso era normal de acontecer. E ela começou a interagir um pouco mais, isso com 3 para 4 meses. E aí, com 4 para 5 meses, ela começou a ficar sentada sem apoio e ainda era a posição que ela mais gostava de ficar. As cólicas melhoraram, né? Eu ouvi muita gente falar, porque com 3 meses acaba a cólica. A nossa acabou com quase 5, por causa da Elis, mas foram poucos episódios, não era sempre que ela tinha, e o Conchicória resolvia. Ela já trocava, né, os brinquedinhos de mão, ela gostava muito de brincar com o chocalhinho que ela tinha e outros brinquedinhos coloridos que faziam barulho. Então ela pegava numa mão, passava para outra. Começou a balbuciar as primeiras coisinhas. Pela primeira vez a gente saiu de casa sem ser para ir no médico, porque por conta da pandemia, da alergia, a gente evitava muito. Mas nesse período, entre 4 e 5 meses, a gente foi à feira pela primeira vez com ela, comprar umas frutinhas. A gente também foi para outra cidade conhecer a minha família, porque eu moro no Rio de Janeiro, a minha família é de Niterói, então a gente foi para lá para ela poder conhecer o pessoal. E finalmente, de 4 para 5 meses, eu parei de sentir dor para amamentar, graças a Deus, a minha produção aumentou, eu acertei a pega, ela já tinha interesse pelo peito e a minha amamentação normalizou. De 5 para 6 meses, a Elis começou a engatinhar e começou a fazer pirraça. Quando não dava o que ela queria, ela se jogava para trás, chorava, batia a mãozinha no chão. Começou a balbuciar bastante, aumentou, né, as sílabas que ela falava, e ela falava bastante sozinha também, era engraçado. Ela comeu a primeira papinha de fruta, porque como ela tinha muita prisão de ventre, um pouquinho antes dos 6 meses, uma semana antes mais ou menos, eu amassei uma mão e dei um pouquinho, assim, dei um quarto de uma mão pra ela, pra ver se ela evacuava, deu certo, ela gostou de uma mão também, chorou quando acabou, mas eu fiquei com medo de dar mais, primeiro porque ela não tinha ainda 6 meses, e porque ela era alérgica, enfim, porque foi sem a recomendação médica, então eu dei poucas vezes pra ela, mas melhorou sim a questão da prisão de ventre. E aí de 5 para 6 meses que ela foi começar a ficar de bruços pro meu alívio. Eu já tinha levado ela no neuropediatra para fazer uma avaliação, isso com 5 meses mais ou menos, ele olhou e, assim, apesar de não ter feito nenhum exame, pelo que ele viu e pela avaliação lá na clínica, ele disse que ela não tinha nada. Mas mesmo assim, a mãe ficou preocupada, né? Pelo menos eu ficava. E aí, com quase 6 meses que ela foi ficar de bruços, graças a Deus. Aí de 6 para 7 meses ela começou a ficar em pé com apoio, eu acho que também foi cedo, né? Ela atrasou algumas coisas, mas adiantou outras, essa foi uma das coisas que ela fez cedo. Ela já segurava no sofá, ficava em pé segurando no sofá, ficava em pé segurando mim, meu marido. Aí a gente começou a introdução alimentar, que eu vou contar também para vocês como que foi essa introdução, foi diferente pela alergia dela. E o cocô melhorou a textura. Assim que ela começou a comer, o cocô dela começou a ficar com uma textura mais espessa, porque antes era líquido, assim, parecia que era diarreia, não era diarreia, mas parecia que era. A cor era estranha também, mas ela começou a comer e começou a melhorar. E aí ela teve também de 6 para 7 meses a primeira infecção urinária, a gente ficou preocupada, ela tomou antibiótico, mas melhorou graças a Deus. De 7 para 8 meses ela começou a comer sozinha, então assim que a gente iniciou a introdução alimentar, eu dava com a colher para ela, mas às vezes eu via que ela não queria comer com a colherzinha, eu tentava pegar com a mão, mas fazia muita sujeira, enfim. E aí eu já queria tentar o método BLW, estudei sobre isso, li sobre isso, vi um monte de gente falando sobre isso, mães, né, e pediatras também, nutricionistas. E aí eu comecei, apesar da bagunça, da sujeira, deixar ela comer sozinha, de 7 para 8 meses ela amou, aumentou o interesse pela comida, ela começou a comer uma quantidade maior. Hoje ela só come sozinha, suja tudo, faz bagunça, vira o prato no chão, esfrega a comida no rosto, na cabeça, mas come. Então eu deixo, que eu sei que é bom para o desenvolvimento dela, é uma forma dela querer comer, porque quando eu dou na boca ela não aceita. Com 7 para 8 meses ela também começou a andar com apoio, dar os primeiros passinhos segurando no sofá, indo de uma cadeira para outra, sempre segurando. A gengiva começou a coçar, inchar e ela ficou babando bastante, que já era, né, preparação para nascer os primeiros dentinhos. E ela estava comendo muito bem, de 7 para 8 meses. De 8 para 9 nasceram os primeiros dentinhos. Eu achei que atrasou. Eu vi muita gente falando, nasceu com 6, nasceu com 7, os primeiros dentinhos do meu filho. O da Elis nasceu quase com 9 meses. Então eu perguntava também para a pediatra se era normal, o pediatra falou que era, que cada criança nasce numa época, que tem criança que nasce dente com 1 ano e pouco, que não era para me preocupar.
E aí ela mandou tomar a vitamina D pura para ajudar, né, a nascer o dente. E ela ficou 2 semanas tomando essa vitamina e nasceram os 2 primeiros dentinhos. Ela estava com quase 9 meses. E aí, de 8 para 9 também, ela começou a recusar a comida. Ela estava comendo muito bem, de repente ela não quis mais comer. E aí só aceitava o peito e a fórmula na mamadeira. Foi difícil, eu fiquei desnorteada, sem saber o que ela tinha. Eu levei na emergência, levei no pediatra, falei com um monte de gente, falaram que isso era fase, que podia ser dente, que podia ser, sei lá, alguma virose, que podia ser alguma coisa normal, né, de fase da criança. E ela ficou um tempão sem comer, ficou várias semanas sem comer, só mamando e tomando a fórmula. Teve de novo infecção urinária, tomou de novo antibiótico e falou a primeira palavrinha, né? A primeira palavra que ela falou foi papai. Ela falou patai, na verdade, né, do jeitinho dela. Eu até anotei. Foi com quase 9 meses. O pai ficou todo bobo quando ela falou. E aí, de 9 para 10 meses, ela começou a entrar numa fase de estranhar todo mundo que ela via, estranhava os avós, estranhava a pediatra. Ela não tinha muito contato com quase ninguém, né, por causa da pandemia, da alergia, mas quem ela via de vez em quando ela estranhava. Estranhava todo mundo que brincava com ela, que falava com ela, chorava, se escondia. E foi difícil também. Continuou sem querer comer por algumas semanas. Aumentou a birra, ela ficou chata dessa, se jogando no chão, querendo bater com a cabeça na parede, arranhando a própria cara. Eu preocupada sem saber se isso era um problema, se isso era só pirraça mesmo. E aí também nessa época ela começou a interagir mais com os brinquedos, com a gente, e começou a aprender a tirar a fralda sozinha. Então quando a fralda dela estava muito cheia, ela abria a fralda e jogava a fralda pro lado, jogava fora a fralda, meio que para avisar pra gente que era para trocar a fralda que estava cheia. Fiquei impressionada, né? Nunca vi criança tirando a fralda sozinha, neném, e jogando porque tá cheia, mas ele aprendeu isso com uns 9 meses, assim, e faz isso até hoje. De 10 para 11 meses, ela começou a dar os primeiros passinhos sozinha, sem apoio, né, sem segurar em nada. Eu filmei, eu fiquei super emocionada. E aí ela ficou numa fase também de muito grudada comigo. Ela sempre foi, né, comigo e com o pai. Mas assim, de eu sair, levantar de perto dela 1 minuto para ir no banheiro fazer xixi ou para pegar um copo d'água e ela começar a chorar sem consolo, desesperadamente, sem parar até que eu voltasse. E tá difícil ainda, ela ainda faz. Agora ela tá um pouco melhor, mas já passamos por momentos piores em relação a isso. Ela voltou a aceitar comida com 10 meses, graças a Deus, mas também só sozinha. Ela não aceita que eu dê nada pra ela na colherzinha na boca. E começou a falar outras palavrinhas. Então ela falou mamã, falou água, que é quando ela quer beber água, dá, quando ela quer alguma coisa, ou me dá, ela fala às vezes, só fala quando ela quer, não fala sempre, mas fala. Vou, quando acaba o desenho dela, acabou, pra pedir pra gente botar mais desenho. Bobô, que é vovô, e foram essas palavras, e ela teve sapinho também. Nessa época foi difícil de tratar, porque a gente comprou um remédio genérico. Eu até falei sobre isso com vocês na história, e o genérico não funcionou, e depois eu tive que comprar o original, e aí ela sarou, graças a Deus. Ela teve tanto na boca quanto na parte íntima. E de 11 para 12 meses, né, que esse último mês, ela começou a andar sozinha, sem segurar em nada, e já quer correr. Cai toda hora, chora, faz muita bagunça, muita pirraça, mexe em tudo, tira tudo do lugar, quer chamar a nossa atenção de qualquer forma. Então ela faz alguma coisa, alguma besteira, alguma coisa errada, suja alguma coisa, quebra alguma coisa, fica olhando pra minha cara esperando pra você me brigar. Quando eu tô brigando com ela faz gracinha pra eu rir, pra eu parar de brigar com ela. Tá interagindo bastante e já entende, por exemplo, quando eu falo não pode, ela já olha pra minha cara, já tenta se comunicar bastante. Então tá sendo uma fase muito, muito legal de viver, né?